Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o ciclo minerador e também sobre revoltas coloniais. Então, vamos começar logo, que hoje a aula é bem grandona, tá? O ciclo minerador, ele vem no século XVIII aqui no Brasil. E quais são os antecedentes? A gente teve o domínio holandês no Nordeste açucareiro. Depois a gente teve a insurreição pernambucana, que expulsou os holandeses lá do Nordeste, que a gente acabou de ver isso, né? E essa expulsão dos holandeses vai gerar o declínio da atividade açucareira, por conta da concorrência, que o açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas vai gerar ao açúcar brasileiro produzido no Nordeste, né? E como consequência, a gente viu também que vai haver intensificação das bandeiras, e nesse caso aqui, para o ciclo minerador, a bandeira de prospecção de metais preciosos. E com a intensificação desse tipo de bandeira, a gente vai ter a descoberta do ouro no final do século XVII, lá na região de Minas Gerais, beleza? Quais foram as características da exploração aurífera aqui no Brasil? No Brasil, houve o predomínio do ouro de aluvião, que era aquele encontrado nos leitos e nas margens dos rios. Então, a gente vai ter ouro em mina? Vai, só que vai ter o predomínio do ouro encontrado principalmente nos leitos e nas margens dos rios, beleza? A mineração, ela vai ter um caráter nômade. Então, você chega numa região, num rio, explora, tira tudo que aquele rio pode te dar e depois você vai para outra região. Você busca ouro em outra região porque ali houve o esgotamento do ouro. Tranquilo? E a mão de obra empregada, ela vai ser majoritariamente escrava. Embora... Aquela cena do Gabriel. Mic aberto aí. Gabriel. Ô, Rafael, mic aberto. Ele vai dormir aqui, ó. Rafael, o mic Você- tá aberto. Rafael, mic aberto. Cara, eu vi um vídeo muito engraçado sobre isso. Só não vou falar porque a obra ela vai ser majoritariamente escrava, mas a gente vai ter a presença da mão de obra livre também ali na região mineradora, até porque a gente vai ter muitos garimpeiros pobres tentando enriquecer com a exploração aurífera, beleza? Deixa para falar disso daqui a pouco, porque está dentro de revoltas coloniais. Nada, Rafael, acontece. Falar sobre a administração metropolitana, a partir do século XVIII. Bom, vai ser criada no século XVIII a Intendência das Minas, né, em 1702. A Intendência das Minas, ela ficava com a obrigação de distribuir as datas. As datas eram os lotes de terra para a exploração aurífera, né? Então, se eu descobrir ouro numa região, não vou ficar explorando toda aquela região. Aquela região ela vai ser dividida em datas, em lotes, e esses lotes eles vão ser cedidos principalmente para as pessoas mais importantes ali da região, para os exploradores mais importantes, né? A Intendência das Minas também vai ter a função de fiscalizar a atividade mineradora e de julgar as questões referentes à exploração aurífera. O Intendente das Minas ele não era um juiz, ele não ficava a cargo da justiça, especificamente, somente quando se tratava com relação à exploração de ouro, ok? E também eles cobravam os impostos. Quais eram os impostos? A gente vai ter o quinto vai ser o imposto mais importante, né? O que mais se fala sobre, que é aquele imposto que você paga 20% daquilo que você explorou. Vocês já devem ter escutado a expressão quinto dos infernos. O quinto dos infernos é uma expressão que se refere a essa taxação, a esse imposto. Porque 20% daquilo que você tinha explorado de ouro, você tinha que dar em pagamento de impostos para a coroa portuguesa. A captação. Captação vai ser um imposto que vai incidir sobre as cabeças de escravo, né? A gente pensa assim, o garimpeiro rico, ele tem vários escravos, então ele vai pagar a captação referente a cada cabeça de escravo. No caso de um garimpeiro pobre, que não tem escravo algum, ele ainda assim vai pagar a captação. Ele vai pagar a captação referente a um escravo, beleza? Depois vão vir os sistemas de fintas, que eram 30 arrobas anuais. E cada arroba
era 15 quilos, beleza? Uma arroba era igual a 15 quilos de ouro. Então, Fintas definia que o imposto a ser pago pelos exploradores era de 30 arrobas anuais. Depois, já no final da mineração, vem a cota mínima anual de 100 arrobas. Cota mínima anual. Por quê, gente? Isso tem a ver com o declínio da atividade mineradora. Porque conforme você vai aumentando a exploração aurífera, você vai aumentando também a arrecadação de impostos, se o imposto for referente a 20% daquilo que você explorou. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês num gráfico. Olha, professora de História, tentando fazer um gráfico, mas vamos lá. Aqui vamos dizer que é 1701. Aqui 1750. Do início do século XVIII até meados do século XVIII, a gente teve um aumento da exploração aurífera. A quantidade de ouro que foi explorado, ele foi aumentando. Cada vez mais quilos e toneladas de ouro, tá certo? Só que a partir da década de 50, esse ouro começa a decair. A gente tem uma redução da exploração aurífera, porque o ouro vai entrando em esgotamento. Foi tão explorado, que ele vai entrar em esgotamento, beleza? Só que o imposto de 20%, ou seja, 1/5, né, daquilo que você exportou, 20% daquilo que está crescendo também. Vocês concordam comigo? 20% de 10, de 20, de 30, está cada vez crescendo mais e mais. Só que conforme for caindo a quantidade de ouro explorado, esses 20% também vão caindo. E aí 20% daquilo que está caindo já não é mais tão interessante para a coroa portuguesa assim. Então, eles trocam o imposto do 5º pela cota mínima anual. Não quer nem saber. Se você explora 10 toneladas ou 10 quilos de ouro numa semana, não importa. Você vai ter que pagar uma cota mínima anual de 1.500 quilos de ouro. Beleza? Deu para entender, gente? E depois vem a derrama. A derrama vai ser a cobrança dos impostos atrasados, porque conforme eles forem explorando cada vez menos ouro, né, eles não vão conseguir pagar essa cota mínima anual, e isso vai fazer com que eles fiquem devendo à coroa portuguesa. E a derrama seria a cobrança desses impostos atrasados. Beleza? Então, esses aqui são os principais impostos da região mineradora. Outro órgão administrativo vão ser as casas de função, né, que vai ser criada em 1720, lá na região mineradora. A casa de função, gente, ela ficava com a função de pegar o ouro que tinha sido explorado, fundir aquele ouro, transformar aquele ouro em barra, selar o ouro com o selo oficial da coroa portuguesa e deduzir automaticamente o 5º. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu sou uma exploradora de ouro, eu saí de um rio lá com uma quantidade, sei lá, com 10 quilos de ouro, imediatamente eu tenho que ir até a casa de fundição. Quando a casa de fundição ela começa a entrar nesse jogo, né, administrativo, isso é para quê? Isso é para controlar melhor, porque havia muita sonegação de impostos, porque havia muito contrabando também. Então, a coroa portuguesa ela está interessada em aumentar o controle ali naquela região, tá certo? Então, a casa de fundição é o seguinte, explorei o ouro, vou lá na casa de fundição, entrego 10 quilos de ouro. Esse ouro que ele era explorado por mim, ele poderia ser em pó, em pepita, enfim. Só que eu não podia ser pega andando pela colônia com ouro que não fosse aquele ouro barrado, né? Então, imediatamente eu tinha que ir até a casa de fundição, lá eu entregava o ouro, eles deduziam automaticamente 20%, né? Então, eu entreguei 10 quilos de ouro. Quanto é que vai voltar para mim? Somente 8 quilos, né? 8 quilos vai voltar para mim, porque 2 quilos vão ser, né, gente? Eu fiz o cálculo certo?
Tá certo, professor. 2 quilos. 2 quilos vão ser deduzidos automaticamente ali pela casa de fundição, beleza? E aí vai ser barrado, selado, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Essa casa de fundição, ela vai gerar uma revolta, conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. E um outro órgão administrativo vai ser a Intendência dos Diamantes, ali na região de Diamantina. A Intendência dos Diamantes, ela vai ser criada em 1729, junto da descoberta de diamantes na região. Só que a partir de 1739, a gente vai ter um modelo de contratação, né? Como é que era a contratação? Era um único cara que era o contratador. Ele é que explorava os diamantes na região e era ele sozinho, né, que explorava, e era ele que pagava os impostos referentes ali à exploração de diamantes. Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Sim. Beleza. Vou apagar esse gráfico mal feito, tá? Professora, só para me situar Oi. um pouco, que eu fiquei um pouco perdido. Então, isso aí, lá no primeiro slide, qual foi o período que estava encaixando isso? Foi no período que eles estavam entrando para o interior do Brasil, certo? Aí Isso. começou as explorações depois daquele período. Foi isso? Uhum. Do Brasil holandês, aí teve a insurreição, aí começam as guerras, aí eles começam a entrar no país e descobrem ouro. É isso? Isso. Perfeito, Não é que eles obrigado. começam, né? Eles intensificam as bandeiras de prospecção de metais preciosos. Por quê? Porque a gente fica ferrado economicamente. Porque o açúcar, o açúcar nordestino, ao concorrer com o açúcar antilhano, ele perdia. A gente praticamente já não estava mais exportando o produto lá para a Europa, entende? E isso faz com que a gente entre numa recessão. Então, aí, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar a bandeira de prospecção de metais preciosos para descobrir ouro no Brasil. E aí eles encontram. Perfeito, obrigado. Nada. Bom, uma das consequências da Guerra dos Emboabas, que a gente vai ver em breve, já hoje ainda, né, foi a criação da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que pegava aí regiões não só de Minas Gerais, como de São Paulo, né, regiões aqui do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, enfim, isso daqui tudo era a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, beleza? Quais foram as consequências da mineração? Houve uma explosão demográfica, houve uma imigração e uma emigração para essa região aqui. Vai sair gente de todo o canto do Brasil para vir explorar ouro aqui nessa região, nessa capitania, tá certo? E vai sair gente, inclusive, de Portugal. De Portugal vão sair cerca de 10 mil pessoas por ano. Tanto que vai chegar o rei de Portugal a decretar lá um tal de passaporte especial para restringir a saída das pessoas de Portugal. Para você sair de Portugal e vir para o Brasil, você tinha que ter um passaporte especial, tá certo? Porque senão você não ia sair, porque o fato das pessoas estarem saindo de Portugal para ir para o Brasil estava abalando a economia portuguesa. Então, a gente vai ter uma explosão demográfica. A gente tem uma explosão demográfica numa região que não tinha nada, numa região que tinha sido recém-descoberta, né? Então, quais são as consequências imediatas dessa explosão demográfica? A gente vai ter uma carência, a gente vai ter um período de fome, né? E outra, a maioria das pessoas que estão ali, inicialmente falando, elas não são ricas, né? São bandeirantes. São bandeirantes que são pobres, que não têm dinheiro, não têm grana, entende? Então, essa galera vai sofrer aí com uma fome. E fora, depois também, mesmo depois que Minas Gerais começa a ficar um pouco mais produtiva, né? Os preços praticados na região vão ser muito altos. Ali a região mineradora, ela vai ter preços maiores do que no restante da colônia. Por quê? Porque ali o que eles estão explorando é ouro, né? Então, só de ser ouro já vai encher os olhos daqueles comerciantes, dos tropeiros, que vão comercializar com a região, beleza? Então, quando a gente pensa em mineração, no ciclo aurífero, né, no século XVIII, a gente pensa em prosperidade, em pompa, mas não era bem assim, não.
Não era bem assim. Existia muita contradição ali naquela região. Enquanto existia muita gente que estava prosperando e que eram os mais ricos, né, que inclusive tinham as maiores empresas mineradoras, a gente vai ter também muitas pessoas extremamente pobres, tá certo? A mineração, ela vai proporcionar uma urbanização. A mineração vai proporcionar uma urbanização. Então, quando tem questões, né, sobre economia mineradora e economia açucareira, geralmente essas questões elas comparam a economia mineradora e a economia açucareira. E uma das comparações é referente a essa questão de urbanização. Porque enquanto a mineração ela vai proporcionar uma urbanização, o açúcar, né, a economia agrícola, não. A economia agrícola, ela proporcionou uma ruralização, beleza? Essa aí, então, é uma diferença entre elas. Um outro ponto que diverge entre essas duas economias é a questão da mobilidade social. O que é a mobilidade social? É a possibilidade de você ascender socialmente. Na mineração, havia uma possibilidade maior de você... Cair? Não, caiu não. Não, professora, a senhora não caiu, não. Não. Que bom. Na mineração, havia uma possibilidade maior de você ascender socialmente, tá? Então, ali na mineração, né, a gente vai ter, inclusive, classes sociais, na verdade. Não sei se o termo classe média pode ser utilizado para a época, não sei, mas enfim, a gente vai conseguir perceber ali um meio termo também, né? Entre aquele extremamente pobre e entre aquele extremamente rico, a gente também vai conseguir perceber ali na mineração. Então, a gente vai ter sim uma maior mobilidade social. Por quê? Por que essa diferença ela existe? Porque lá na atividade agrícola, no açúcar, para você produzir açúcar, você precisa do quê? Você precisa da terra. E para você ter terra, você tinha que ser rico, né? Você tinha que ser próspero para receber uma sesmaria, para receber um lote de terra para produzir. Então, você já tinha que ser rico. Um pobre, ele não conseguiria, né, prosperar no ramo açucareiro, beleza? Por isso que lá havia uma imobilidade social. Já na mineração, não. Havia uma possibilidade de você enriquecer na mineração. Tem até a Chica da Silva, gente. Não sei se vocês já viram. Chica da Silva foi uma novela de muitos anos atrás. Acho que nem eu assisti Chica da Silva, só mesmo por, sei lá, Viva ou aquele outro, Vale a Pena Ver de Novo. Né? Chica da Silva foi uma escrava que enriqueceu. Ela se relaciona com minerador, enfim, vive muito bem, vive ostentando e tudo mais. Enfim, a gente percebe no Chica da Silva essa mobilidade social, né? Essa possibilidade de você passear entre as classes. Por quê? Vai que você deu sorte e encontrou ouro. Vai que você é um comerciante e aí o comércio vai ser a maior atividade na região mineradora, gente. O que vai dar dinheiro na região mineradora, pasmem, não vai ser o ouro em si, vai ser a atividade comercial. Tranquilo? Até porque o ouro, ele não fica no Brasil. A gente vai ver isso mais tarde. Então, a gente, como consequência da mineração, maior mobilidade social. Vai haver também a formação de um mercado consumidor interno. Por quê? Justamente por conta dessa explosão demográfica. Porque saiu um monte de gente de um monte de região e ficou todo mundo ali aglomerado, né, na região da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. E aí, essa galera que está ali, ela necessita de coisas. Então, eles vão formar o primeiro mercado consumidor interno do Brasil. Ali vai gerar uma necessidade de abastecimento. E isso vai proporcionar, inclusive, o alargamento do território e também a integração do território. O território brasileiro ele era extremamente, né, isolado. As regiões brasileiras eram isoladas. Por quê? Porque não tinham estradas. Então, conforme vai ser necessário abastecer... Gente, só um instantinho. Que eu vou dar um grito aqui com o pessoal de casa que tá berrando. Aí, galera, eu cheguei um pouco atrasado. Se alguém puder me enviar o print dos 5 slides que teve, eu agradeceria.
Voltei. Já manda tudo lá no grupo, Jaca. Onde é que eu estava? A ação desse mercado consumidor interno vai promover o alargamento Vocês querem os slides, né? O alargamento do território e também a maior integração territorial. Por quê? Porque vai haver necessidade de abastecer aquela região mineradora, certo? Vão vir coisas, gente, vai vir, por exemplo, né? Insumos agrícolas do Nordeste, drogas do Sertão, do Norte, do Sul vai vir gado, né? Enfim, tropeiros levando alimentos também. Enfim, isso tudo vai fazer com que aquela região ali ela fosse abastecida. E para isso, ela vai proporcionar o alargamento do território, porque novas estradas serão construídas, beleza? Na verdade, não construídas, né? Novos caminhos serão abertos. É melhor para esse contexto aqui. Deu para entender, galera? Houve também, por conta da mineração, o desenvolvimento das artes, né? No campo da literatura, o arcadismo, e no campo da arquitetura e das artes plásticas, o barroco. A mineração também vai proporcionar a mudança da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque em Salvador, a capital estava no Nordeste e fazia sentido enquanto o eixo econômico estava no Nordeste, enquanto o açúcar era a principal atividade econômica. Só que agora a principal atividade econômica está no Sudeste. Então, eles transferem, eles deslocam, né? Quem vai fazer isso vai ser o Marquês de Pombal, em 1763. Ele vai deslocar de Salvador, da Bahia, para o Rio de Janeiro, aqui como é que fala? A capital. E como consequência também vamos ter revoltas coloniais, como a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira. A pergunta que fica, galera, é com quem ficou o ouro do Brasil? O ouro do Brasil não ficou no Brasil. E aí vocês vão me dizer, ficou em Portugal. Não, não ficou em Portugal. Até foi para Portugal, né, através da cobrança dos impostos. Os portugueses eles vão sugar o ouro brasileiro através desse recolhimento. Mas também não vai ficar em Portugal. Por incrível que pareça, esse ouro ele vai ser transferido para a Inglaterra. Tem uma frase de um historiador, Eduardo Galeano, que ele resume esse enredo da seguinte forma: o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. O ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o ouro do Brasil, que foi explorado no Brasil, ele foi transferido para Portugal e lá ele se transformou em igrejas. E quando esse dinheiro, né, é transferido de Portugal para a Inglaterra, ele se transforma em fábricas. Então, a gente vai, de certa forma, né, financiar indiretamente a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. E isso vai se dar, sobretudo, através de um tratado estabelecido entre Inglaterra e Portugal, em 1703, que é o Tratado de Methuen, também chamado de Tratado dos Panos e dos Vinhos, que são tratados que vão privilegiar os artigos fornecidos por ambos os países. Então, a Inglaterra ela era uma grande exportadora de tecido, produtora de tecido, e Portugal, por sua vez, era um grande produtor de vinhos. Então, eles vão ali privilegiar, né? No caso, a Inglaterra vai se tornar privilegiada na importação do vinho e Portugal, por sua vez, vai se tornar privilegiado na importação dos tecidos ingleses. Só que nesse cálculo aí, gente, a gente precisa mais do vinho ou do tecido? A gente precisa mais do vinho ou de roupa, né? Precisa mais. Sim. O vinho mole? A gente precisa mais dos tecidos, né? Então, acontece que isso vai gerar para Portugal um déficit. Por quê? Porque eles vão acabar exportando menos do que vão importar.
Então, esse dinheiro, esse ouro brasileiro vai ser transferido para a Inglaterra e vai financiar aí a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII, que é uma matéria, inclusive, que a gente ainda vai entrar, a gente ainda vai estudar sobre isso. Temos alguma dúvida? Diga. Professor, o Tratado de Methuen, sei lá, ele foi feito por conta de uma pressão da Inglaterra, né, para Portugal, correto? A senhora pode só relembrar por quê, em que contexto foi feita essa pressão? Então, não é nem assim. Portugal era extremamente dependente da Inglaterra, entende? Eu falei com vocês, inclusive, na semana passada, que a relação, né, o relacionamento abusivo entre eles começou dentro do contexto da expulsão dos holandeses aqui do Brasil, lembra? Eu falei com vocês que os ingleses, eles auxiliaram eu falei com vocês que eles auxiliaram os portugueses a trazer tropas aqui para o Brasil para ajudar, né, os luso-brasileiros a expulsarem os holandeses. Então, ali começa esse relacionamento. Só que é uma questão de maior força econômica, né? Portugal não tinha força econômica como a Inglaterra tinha. Portugal era fraco. Portugal não era mais o império colonial que tinha sido anteriormente, entende? Já estava enfraquecido. E a Inglaterra não. A Inglaterra, ao longo dos anos, aliás, desde o governo da Elizabeth I, né, Portugal vinha se tornando uma grande potência. E, inclusive, uma grande potência marítima, a partir do governo do Oliver Cromwell, que vai instalar uma república e vai, inclusive, neutralizar os holandeses no comércio marítimo. Enfim, então a Inglaterra ela era mais, digamos, mais, não sei, desenvolvida, talvez seja a palavra, economicamente falando, tá certo? Então lá já tinham muitas manufaturas que em Portugal não tinha. Portugal, ao invés de investir em manufaturas, não. Eles ficam dependentes das manufaturas inglesas. E manufatura, gente, é aquele processo produtivo que vem antes da indústria, da maquinofatura, tá? Então, a gente compreende que primeiro veio o artesanato, depois a manufatura, depois a maquinofatura. Então, os portugueses eles não vão desenvolver plenamente as suas manufaturas, ficando dependentes das manufaturas inglesas, e os ingleses eles vão acumular capital suficiente para fazerem as suas manufaturas se transformarem... Sim, Letícia. Se transformarem, a gente vai falar sobre isso também, se transformarem em indústrias, tá certo? Mais alguma dúvida? Vamos partir agora para as revoltas coloniais, pessoal. As revoltas coloniais, elas se separam em revoltas nativistas e revoltas separatistas. Tem também, tem historiador, né, que coloca a insurreição pernambucana como uma revolta nacionalista, porque seriam os luso-brasileiros expulsando aqueles invasores holandeses, né? Então, seria aí a primeira revolta nacionalista da história, sendo que outros historiadores não concordam. Por quê? Porque não havia sentimento nacionalista no Brasil no século XVII. Não tinha essa ideia de que, nossa, nós somos brasileiros, nós formamos a nação brasileira, vamos expulsar esses invasores holandeses. Não foi isso que pautou a insurreição pernambucana. A gente acabou de estudar a insurreição pernambucana e a gente sabe que, na realidade, ela só aconteceu porque, a partir da demissão do Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais e o Conselho Supremo vão começar a oprimir os senhores de engenho. Então, a insurreição pernambucana ela é, na verdade, uma revolta que está sendo pautada pelos interesses dos senhores de engenho, não por uma questão nacionalista, tá? Então, fica aí a título para vocês conhecerem mesmo, para vocês saberem que tem essa denominação, se aparecer na prova de vocês. Mas o que seriam as revoltas nativistas, pessoal? As revoltas nativistas, elas são aquelas que não têm
o intuito de se separar de Portugal. Mas elas são causadas por alguma contradição do Pacto Colonial, né? Por algum aspecto ali do Pacto Colonial, por alguma opressão da metrópole com relação à colônia. E elas estão associadas ao declínio da economia açucareira, tranquilo? E também ao ciclo do ouro. A gente viu que, inclusive, temos 3 revoltas coloniais que aconteceram por conta do ciclo minerador. Então, as revoltas nativistas são revoltas que vão ali contestar algum aspecto do Pacto Colonial. É o que eu coloquei aqui, entre aspas, né? Viva o rei, abaixo o mau governo. Não estou contestando o poder metropolitano, o poder do monarca. O que eu não quero é que esse monarca ele execute um mau governo que me oprima. É isso que eu estou contestando, tá certo? E são revoltas também que têm a característica de serem localizadas. Já as revoltas separatistas ou emancipacionistas, elas sim, buscam romper ali com todo o pacto colonial, não com um aspecto ou outro, e sim com todo. Elas visam se separar, se emancipar de Portugal. As revoltas nativistas, acabei de falar, estão associadas ao declínio da economia açucareira e ao ciclo do ouro, beleza. E por quê, gente? Vocês se lembram que depois que acontece a restauração do trono português, há também o enrijecimento, na verdade, do pacto colonial? Também falei isso com vocês na semana passada. Diga. Sim, lembro. Então, a metrópole portuguesa, ela vai oprimir cada vez mais o Brasil, né? Por quê? Porque houve o declínio da atividade açucareira, porque eles perderam o mercado lá no Oriente devido à interferência holandesa, porque eles perderam, né, colônias também no litoral africano, por mais que tivessem retornado à posse portuguesa, né, eles estavam se recuperando ainda, eles estavam restaurando o trono português ainda. Então, devido a isso tudo, eles vão enrijecer o pacto colonial, eles vão controlar muito mais, vão criar companhias de comércio, por exemplo, vai criar o Conselho Ultramarino, enfim. Então, devido a isso, é que as revoltas elas vão começar a pipocar, porque esse pacto colonial ele vai ficar muito enrijecido, vai ficar muito duro, e aí eles vão se incomodar, obviamente, e vão se revoltar contra isso. Já as revoltas separatistas, elas estão associadas à crise do antigo sistema colonial e aos ideais iluministas. O ideal do iluminismo, que a gente vai estudar também, as características do iluminismo, acho que na semana que vem, inclusive, né? O iluminismo... Professor? Oi. A revolta de Beckman é uma revolta nativista? É. Porque, tipo assim, não parece ser... Tipo, o problema foi com a companhia de comércio do Maranhão, não foi basicamente ligado à coroa. Aí eu cheguei e fiquei em dúvida. Não, é ligado à coroa. É ligado à coroa. Oi. Essa aí que o líder vai até falar com o rei de Portugal, né, de Beckman. Isso, a revolta de Beckman. Isso aí. Pra tu ver que tinha respeito, né? Querendo ou não. Isso realmente Exatamente. Não ser subjugado de forma injusta, mas, né? É isso aí que você falou. Ele tanto não contesta o rei que ele vai falar com o rei. Beleza? Então, os ideais iluministas, gente, eles estão dentro do século XVIII, que é chamado, né, de século das luzes, porque vai haver a valorização da racionalidade em oposição àquele período supostamente de trevas da Idade Média, que foi dominado pela Igreja Católica e pela fé acrítica, né? Então, os iluministas eles vão fundar teorias liberais do ponto de vista político e econômico. E do ponto de vista político, essas teorias elas vão questionar o sistema colonial, vão questionar a monarquia absolutista, né? E esses ideais iluministas que estavam pipocando na Europa, eles vão chegar até o Brasil também. E eles vão chegar por quê? Sobretudo porque a elite, os filhos da elite, que queriam se tornar médicos e advogados, eles, para se tornarem médicos e advogados, eles tinham que estudar em universidades europeias. Eles iam principalmente para Lisboa e para Paris estudar, né? E Paris era o fervo do iluminismo. O iluminismo ele teve o seu
ele tem início, né, na Inglaterra, ali no século XVII, no final do século XVII, mas ele vai ferver mesmo na França, né? Então, quando esses filhos da elite eles voltavam para o Brasil, eles traziam essa experiência com eles, tá? Naquela época era proibido trazer jornais de fora aqui para o Brasil, era proibido trazer livros para aqui para o Brasil, mas enfim, eles davam na França exatamente. Cabeças rolaram, de fato, muitas, graças ao Robespierre. Quando eu der aula de Revolução Francesa para vocês, vou passar um videozinho que é o do trailer do Assassin's Creed Unity. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um joguinho. É muito legal. Passei hoje para minha turma de primeiro Muito ano. brabo. É brabo, né? Então, gente, essas ideias iluministas vão percorrer o Oceano Atlântico, vão chegar até o Brasil e vão estar na base de movimentos separatistas, certo? Vamos começar pelos movimentos nativistas. Aqui nós temos a Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Olinda, Recife, lá no Pernambuco, a Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, que aconteceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, lá em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, e a Aclamação de Amador Bueno, que aconteceu em São Paulo. Vamos começar pela Aclamação de Amador Bueno, que acontece em 1641. Gente, essa revolta, ela acontece justamente um ano depois da restauração monárquica portuguesa, e não é uma coincidência, né? Ao longo da União Ibérica, os bandeirantes, eles fizeram muito contato comercial com os espanhóis, e além disso, eles também utilizaram pra caramba a mão de obra indígena. Lembra que os holandeses controlaram as fontes de escravos portuguesas no litoral africano? E aí isso vai gerar uma escassez de mão de obra africana na parte luso-brasileira, enquanto que somente a parte holandesa era abastecida desses escravos africanos? Pois é. Então, ao longo dessa União Ibérica, a gente vai ter uma intensificação do bandeirantismo de apresamento indígena ou de preação, né? Eu falei para vocês que são dois nomes, e a venda dessa mão de obra indígena pelos bandeirantes paulistas. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que quando ocorre a restauração portuguesa, isso vai mudar. Isso vai mudar porque o pacto colonial vai ficar enrijecido, então eles só vão poder fazer comércio com os portugueses, eles vão ter que parar de comercializar, pelo menos legalmente, né, com os espanhóis, e além disso, eles também vão ter que parar de escravizar os indígenas. A professora, por conta da Igreja Católica, não. Até tem essa questão da igreja, eu já falei para vocês que a questão da fé é importante, que sim, os jesuítas eles vão acabar, né, protegendo, de certa forma, o indígena, mas a questão principal é monetária. A questão principal é o lucro. Por quê? Porque os portugueses, eles dominavam o tráfico negreiro. Então, eles obrigam os bandeirantes a comprarem o quê? Escravos africanos, que eram traficados pelos portugueses, pelas companhias de comércio dos portugueses. Então, isso está dentro da lógica do enrijecimento do pacto colonial, beleza? Então, diante disso, os bandeirantes da Vila de São Paulo, eles vão se levantar contra o rei de Portugal, contra o Dom João IV, e eles vão, inclusive, se proclamar independentes, e eles vão escolher ali o Amador Bueno, que era um grande proprietário de terra e era alguém da administração colonial na região, como rei. Eles vão aclamar o Amador Bueno, rei da região ali da Vila de São Paulo. Só que o Amador Bueno, ele não vai querer ser rei, não. Ele vai rejeitar o título, até porque ele não é doido, né? Aclamar, gente, é tipo coroar. É como os portugueses chamam a coroação, beleza? Então, o Amador Bueno, ele não é doido e ele vai se refugiar no mosteiro de São Bento, que era para onde justamente os jesuítas que tinham sido expulsos da região se refugiaram. Então, o próprio Amador Bueno é cilada, Bino, não vou aceitar esse negócio não, e ele vai até o rei de Portugal, pede perdão, não sei o quê. No final das contas, os revoltosos, eles se dão por vencidos, né? Afinal de contas, o rei deles nem quer ser rei deles, e fica tudo bem. Beleza?
Revolta de Beckman. Oi. Olha ela, essa questão caiu no último simulado. O quê? A revolta de Beckman? Revolta de Beckman aconteceu em 1684, lá no Maranhão. Como eu falei, quando ocorre o capitalismo não funciona, concordo, absolutamente. Como eu falei com vocês, o pacto colonial após o declínio da economia açucareira, ele declinou. Ele declinou, mole? A economia açucareira declinou, o pacto se enrijeceu, ficou cada vez mais duro, né? E foram criadas companhias de comércio. Companhia de comércio é uma empresa que vai deter um monopólio em determinada região. Então, lá no Maranhão, a empresa que tinha esse monopólio era a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Tranquilo? Eram eles que abasteciam aquela região de escravos e também de itens que vinham lá da Europa. Se alguém queria comprar alguma coisa, sei lá, um chapéu francês, comprava das mãos dessa companhia, só que pagava muito caro por esse chapéu francês, né? Obviamente. Então, essa companhia fazia o intermédio e eles tinham um monopólio. Quando se tem um monopólio, é bom para quem tem um monopólio, porque, enfim, tu vai ter que comprar de mim, se você quiser escravo, mas é ruim para quem consome, porque o preço é ditado por quem tem um monopólio. Então, eles vão prometer que vão introduzir na região 500 escravos por ano e eles não vão chegar a isso, gerando uma escassez de mão de obra. Então, Manuel Beckman, que vai ser o líder do movimento, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é acabar com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e também ele quer uma autorização real para escravizar os índios. É claro que antes de ter essa autorização real, ele vai sequestrar indígenas aldeados pelos jesuítas, ok? Então, diante disso tudo, diante dessa revolta, o irmão dele, o Thomas Beckman, ele vai até Portugal conversar com o rei de Portugal, né, para falar, olha, a gente não está contestando sua autoridade. A questão é que, os caras, né, falaram que iam chegar com 500 escravos, não chegaram, e a gente precisa produzir, né? E se a gente não produzir, o dinheiro nem vem para nós, nem vem para vocês. Enfim, dialoga, o rei de Portugal faz a falciane, fala, não, realmente, concordo com tudo, você está certo. E aí o Thomas, ele vai para o porto, né, feliz da vida, para entrar no navio para voltar para casa. E aí ele é preso nesse caminho, nesse meio tempo. Ele é preso pelo rei de Portugal. E o irmão dele vai começar a ser perseguido aqui na colônia e depois ele vai ser morto, ok? Por quê, gente? Porque por mais... E depois, o Beckman, o rei de Portugal, na verdade, ele até vai autorizar a escravização do indígena. Ele até vai deixar. Só que tem que ter o castigo exemplar. Porque foi uma revolta, né? Foi uma revolta que mostrou para o rei de Portugal que ele estava fazendo uma má política. Então, isso não pode ser admitido. Afinal de contas, ele é um absolutista monárquico. Então, ele vai lá e prende mesmo, e enforca mesmo o líder do movimento. Ok? Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates aconteceu em 1710 e está dentro do contexto do declínio da atividade açucareira. Ali vai ser um confronto entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Durante o domínio holandês no Nordeste açucareiro, os holandeses, sobretudo Maurício de Nassau, né, ele vai urbanizar o Recife. E a classe comerciante, ela vai se beneficiar bastante do Brasil holandês, da administração holandesa ali naquela região. Assim como os senhores de engenho também se beneficiaram. Só que depois que ocorre a expulsão dos holandeses, nós já sabemos, estamos carecas de saber, que o açúcar ele vai declinar. E quem é que vai sofrer economicamente? Os senhores de engenho. Os senhores de engenho eles vão ficar empobrecidos. E eles vão começar a pedir dinheiro emprestado para Recife, para os comerciantes de Recife. Beleza? Esse é o contexto de declínio da atividade açucareira e de empobrecimento dos senhores de engenho, que acabam pedindo dinheiro emprestado para os comerciantes de Recife. Beleza? Só que politicamente falando, gente, Recife
se subordinava a Olinda. Foi como eu coloquei aqui. Recife era apenas um povoado que era subordinado a Olinda. Então, por exemplo, existia a Câmara Municipal de Olinda, quem mandava eram os senhores de engenho de Olinda, e os comerciantes de Recife não tinham representação nessa Câmara, né, municipal. E, além disso, eles vão ter também que pagar impostos para essa Câmara Municipal. Então, Recife é totalmente subordinada a Olinda. Só que eles estão, durante o Brasil holandês, eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão prosperando, prosperando, prosperando. Enquanto Olinda vai declinando. Em 1703, o Recife ele vai conquistar o direito de ter representantes na Câmara de Olinda, mas ainda assim, né, eles não vão conseguir ter tanta autonomia administrativa, porque a maior parte dos representantes eles eram de Olinda. E em 1709 vem a criação da Câmara Municipal de Recife. E aí se tem o início dos confrontos, pessoal. Por quê? Porque os senhores de engenho de Olinda, eles não vão gostar disso. Porque os caras eles já estavam pobres, já estavam devendo os comerciantes de Recife e agora perdem os impostos que eles recolhiam de Recife, né? E aí eles vão começar os confrontos liderados por Bernardo Vieira de Mello. Em 1711, vem a intervenção da corte portuguesa, que vai equiparar Recife a Olinda e vai reprimir os senhores de engenho, ok? Então, os senhores de engenho eles vão perder essa guerra, né? Essa guerra dos mascates, que não foi, assim, uma guerra, não. Quando a gente fala da guerra dos mascates e da guerra dos emboabas também, né? Não era uma guerra. Professora? Oi. Bernardo Vieira era de Olinda, não era? Oi? O Bernardo Vieira ele é de Olinda. Sim. Isso. Não era uma guerra, né? Era mais tipo um porradeiro entre eles. Eles se encontravam e aí dava porradeiro. Era mais isso do que uma guerra de verdade, tá? Do jeito que a gente compreende o termo guerra. Então, beleza. No final das contas, eles foram reprimidos, os senhores de engenho, e Recife e Olinda foram equiparadas. Guerra dos Emboabas acontece de 1707 até 1709. Está associada ao contexto minerador, pessoal, bem no inicinho, né, da atividade mineradora no Brasil. A Guerra dos Emboabas vai ser uma guerra entre os paulistas, os descobridores do ouro na região, e os emboabas, que eram os forasteiros. Emboaba era uma palavra em tupi para designar pernas emplumadas, né? Lembrando, os bandeirantes, eles eram geralmente indígenas ou descendentes de indígenas. Eles andavam descalços, conheciam bem o território, até por isso que eles obtinham sucesso, né, na atividade bandeirante. Já os emboabas, que eram os pássaros de pés emplumadas, que eram aqueles que usavam os sapatos, eram os forasteiros. Então, aquela região, como eu falei, ela vai sofrer um boom demográfico. Vai sair gente até de debaixo da terra para povoar a região, para explorar o ouro. Vai sair um monte de gente de Portugal, também falei isso com vocês. Então, os paulistas, eles querem a exclusividade de explorar o ouro na região. E eles estão também muito putos da vida, porque os emboabas, os forasteiros, eles estão praticando o comércio com a região. E ao praticar, eles estão, na verdade, explorando o ouro também, estão concorrendo com os paulistas, e além disso, estão abastecendo a região de itens, né? De alimentos, enfim, coisas que eram necessárias para o consumo diário. Só que ao fazer isso, eles estavam praticando altos preços e os paulistas estavam sofrendo com isso. Então, esse é o motivo da Guerra dos Emboabas, tá certo? O líder dos Emboabas vai ser o Manuel Nunes Viana. E o líder dos paulistas vai ser o guarda-mor Borba Gato. Tem uma questão também importante que entre esse Manuel Nunes Viana e Borba Gato, né? Porque o que acontece? O Manuel Nunes Viana, ele era um grande comerciante lá da Bahia.
e ele abastecia a região mineradora através da Bahia. E a estrada entre Bahia e região mineradora era uma estrada muito difícil de fiscalizar. Então, ali naquela estrada rolava muito contrabando. Então, a coroa portuguesa ela vai proibir o comércio entre a Bahia e entre a região mineradora. A metrópole portuguesa vai restringir a ida e a vinda ali naquela estrada, naquele caminho. Até porque muitos senhores de engenho do Nordeste estavam saindo do Nordeste, uma vez que eles faliram, para a região mineradora. E o rei de Portugal, ele não quer isso. O rei de Portugal, ele quer ganhar dinheiro com a atividade aurífera? Quer, mas ele não quer que os senhores de engenho abandonem o açúcar. Ele quer que eles continuem lá no ramo açucareiro. Então, ele quer dissuadir essa saída dos senhores de engenho para a região mineradora. Por isso que ele vai ali bloquear a estrada entre isso aí. Tinha Santo do Pau Oco, né, para sonegar impostos. Santo do Pau Oco, gente, para quem nunca assistiu aí uma novela das 6 da Globo, que sempre fala sobre isso, né, era um santo de madeira que era oco por dentro, ele era vazio. E aí dentro era colocado lá um monte de ouro e passava pela fiscalização, né? Porque quem é que é doido de pegar e destruir um santinho? Uma população extremamente católica, né? Vai que vai para o inferno. Então, em alguns momentos... esse santo tá gordinho, exatamente. Eu tenho um aluno do PFD, do Enem, lembro o nome dele agora, ele falou que na casa dele tem um monte de santo do pau. Provavelmente alguém da família dele era produtor, fazia o santinho do pau. Aí eu pedi um santinho, só que aí teve esse negócio, nunca mais vi o menino. Sonegava. Quero que quando a gente retornar ele esteja lá pra me dar um santinho. Enfim. Então você tem já. Oi? Então você não, gente, é uma relíquia histórica. É uma relíquia histórica. Quero colocar para enfeitar minha casa. Enfim, então o Manuel Nunes Viana, que era um grande comerciante ali, né, entre Bahia e região mineradora, ele está bloqueado, não pode. O Borba Gato falou, executando ordens da coroa portuguesa, ele vai bloquear a estrada. E o que o Nunes Viana vai fazer? Vai dar um grande caguei para o Borba Gato. Ele vai continuar praticando comércio ali na região, né, utilizando aquele caminho, e isso vai gerar também a Guerra dos Emboabas, tá certo? Um episódio, um evento importante da Guerra dos Emboabas é o episódio final do Capão da Traição, em que os paulistas, eles são cercados pelos emboabas. Os emboabas, eles falam que os paulistas, se abaixassem as armas, eles poderiam sair livremente da região, poderiam ir embora. Os paulistas abaixam as armas e o que acontece em seguida? Os emboabas vão sentar o dedo ali nos paulistas e muitos vão morrer. Outros vão sair da região e eles vão descobrir ouro em Mato Grosso e Goiás, beleza? Inclusive, é uma consequência aí da Guerra dos Emboabas. Então, como consequência, a gente vai ter um maior controle metropolitano. A coroa portuguesa ela vai enrijecer o seu controle, vai elevar São Paulo à categoria de cidade e vai criar a capitania de São Paulo em Minas do Ouro. E também a descoberta de ouro em Mato Grosso e Goiás. Já a revolta de Filipe dos Santos. Revolta de Filipe dos Santos, também chamada de revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720, também dentro desse contexto minerador. O líder foi Filipe dos Santos, que era um tropeiro, ele era um comerciante. Qual o objetivo do levante? Acabar com as casas de fundição. Por quê? Porque a casa de fundição, ela dificultava o comércio. Como é que você faz o comércio com uma barra de ouro? E também dificultava a sonegação de impostos. Uma vez que quando você levava o ouro para ser barrado na casa de fundição, automaticamente eles já deduziam um quinto, né? Então ficava difícil sonegar impostos. Então o objetivo é acabar com as casas de fundição, beleza? O que vai acontecer com esse movimento? Esse movimento vai empolgar diversas pessoas, cerca de 2.000 pessoas vão participar do movimento, né? E o governador da região, ele vai começar a dialogar com Filipe dos Santos, ele vai dizer, não, Filipe,
relaxa, você tá certo, né? Nada a ver, essa casa de fundição, pode ficar tranquilo, a gente vai acabar com isso. Beleza, o Felipe de fundição é mole, o Felipe dos Santos, ele vai desmobilizar a rebelião, e o que vai acontecer com ele em seguida? Ele vai ser preso, vai ser condenado à morte, e não é uma mortezinha qualquer. Ele vai ser enforcado, ele vai ser esquartejado, e as suas partes separadas do corpo, elas vão ser colocadas em cada parte ali de Vila Rica. Por que isso, gente? O castigo ele tem que ser exemplar. É para a pessoa sair de manhã para comprar pão na padaria, né? Abrir a porta de casa e dar de cara com a cabeça do Felipe dos Santos, aí virar porque vai vomitar e dar de cara com a perna. Por quê? Para pensar assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou me levantar contra o rei de Portugal, porque senão... igual Tiradentes, exatamente. Eu não vou me insubordinar, porque senão eu vou ter o mesmo fim que esse ser humano, e não é um fim muito bonito, né? Não é isso que eu quero para mim. Então, meio que para dissuadir as pessoas de iniciarem uma revolta. Vamos partir agora para as revoltas emancipacionistas. Qual é o objetivo das emancipacionistas? Se emancipar, se separar de Portugal. Uma coisa sobre essas revoltas é que, vou bater naquela tecla, não existia sentimento nacionalista na colônia. Sentimento nacionalista brasileiro é algo que vai ser formado no Brasil a partir do século XIX. Né? Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, esse nacionalismo ele nem existia ainda. Vai ser uma coisa construída ao longo do Segundo Reinado. Então, imagina, se no século XVIII tem nacionalismo, não tem. Né? Então, quando a gente fala de separação, a gente está falando de separação naquelas regiões que estão acontecendo em movimento. Não havia o intuito nem dos mineiros e nem dos baianos de separar toda a colônia de Portugal. Nossa, somos todos brasileiros oprimidos e tudo mais, vamos todos juntos lutar contra essa opressão metropolitana. Não tinha isso. Beleza? Então, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, a gente fala de um movimento que quer separar Minas Gerais, no máximo ali, né, a região também do Rio de Janeiro, São Paulo, até por conta do acesso ao mar, e a Bahia a mesma coisa, beleza? São eventos isolados. Tinha um outro ponto que eu queria falar, mas que eu esqueci agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Vamos para a Inconfidência ou Conjuração Mineira, gente. Primeiro problematizar essa palavra inconfidência. O que é um inconfidente? Um inconfidente é um traidor. Então, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, a gente está dando um tom para esse movimento, né? O tom da palavra inconfidência é um tom negativo. Ser traidor não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Né? Então, o Inconfidente Mineiro é o traidor mineiro e é uma perspectiva metropolitana. Quem vai nomear esse movimento como Inconfidência é aquele que venceu, tranquilo? Que foi a coroa portuguesa. Já a palavra conjuração é uma palavra que não denota nem algo positivo e nem algo negativo. É simplesmente um levante. Levante mineiro. Para o bem ou para o mal, aí depois é vocês que vão saber, vocês que vão me dizer se foi. Não é a palavra, não é algo que já vai te influenciar, de certa forma. Tranquilo? Qual é o contexto desse movimento aqui? O contexto é o de decadência da atividade mineradora. Como eu falei para vocês, né? Até a década de 50, 60, houve um aumento da exploração aurífera. A cada ano eles exploravam mais e mais ouro. A partir da década de 50 e 60 houve o declínio. Só que a carga tributária ela não diminuiu, pelo contrário. Agora existe uma opressão fiscal. A carga tributária ela está ficando cada vez mais pesada. Né? Por mais que o rei de Portugal, por mais que a administração metropolitana soubesse que o ouro estava em esgotamento, eles preferiam declarar que, na verdade, o ouro não estava em esgotamento nada. Na verdade, o que estava acontecendo era sonegação de impostos. Né? Eles preferiam crer que os mineradores estivessem sonegando do que passando ali por uma crise por conta do esgotamento do ouro, beleza? Então, o contexto é um contexto de decadência da mineração
e de consequente opressão fiscal. Além disso, em 1785, a Dona Maria I, também chamada de Dona Maria Louca, ela vai baixar um alvará, que é o alvará de 1785. E esse alvará vai proibir a atividade manufatureira na colônia. Proibiu a atividade manufatureira na colônia. Se você quer um artigo manufaturado, meu irmão, você vai comprar das companhias de comércio. Simples assim. Oi. Antes tinha? Tinha. Tinha pequeno. sempre. Algo pequeno e focado também na vestimenta dos escravos, focado na atividade açucareira, beleza? Mas tinha uma manufatura ou outra. Sapato, essas coisas, né? Coisas básicas que as pessoas precisam para sobreviver. E aí, ela vai baixar essa lei proibindo a atividade manufatureira. E se você quer artigos manufaturados, compre das companhias de comércio. Compre da burguesia mercantil portuguesa. E aí, qual é a justificativa que ela vai dar? Não, porque o Brasil não tem que se preocupar com a indústria, não tem que se preocupar com a atividade manufatureira. A vocação do Brasil é agrícola e mineradora. Vocês têm que se preocupar em explorar ouro e implantar cana-de-açúcar e algodão. Acabou. Essa é a função de vocês. Não tem que se voltar para outra atividade, não tem que perder o foco. Só que, na verdade, ela queria aumentar a arrecadação das companhias de comércio. Né? Essa era a realidade. Só que isso também dentro de um contexto de decadência da mineração, de crise econômica. Tranquilo? Então, esse movimento ele vai acontecer lá em Minas Gerais em 1789 e ele vai ter o objetivo de separar de Portugal, instituindo uma república com capital em São João del Rei, ok? Além disso, esse movimento também tinha ali o intuito de criar universidades e de criar o serviço militar obrigatório. Os revoltosos, eles serão membros da elite. A Inconfidência Mineira, pessoal, é um movimento da elite mineradora. E essa elite, ela está sendo influenciada pelos ideais iluministas e também pela Revolução Americana. Os Estados Unidos, eles tinham acabado de se tornar independentes em 1776. Né? Então, é claro que esse movimento na América do Norte ele vai reverberar também na América do Sul. Então, são duas influências, influência iluminista e da Revolução Americana. Pelo amor de Deus, a Revolução Francesa não influenciou a Inconfidência Mineira. Isso é pegadinha em prova, tranquilo? Não é, gente, por uma questão cronológica. É porque a Inconfidência Mineira ela foi desmontada ali em fevereiro, março de 1789. A Revolução Francesa ela só acontece em julho de 1789, beleza? Então, por uma questão temporal mesmo, é que a Revolução Francesa ela não pode ter influenciado a Inconfidência Mineira. Porém, o ideal iluminista contido na Revolução Francesa, sim, influenciou o movimento mineiro. Eu já vi questão em prova e já vi muito aluno errando que era assim. Deixa eu lembrar. O pensamento... Como é que é? O pensamento iluminista da Revolução Francesa influenciou... o pensamento iluminista da Revolução Francesa influenciou a Inconfidência Mineira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O pensamento iluminista, sim. Exatamente. Exatamente. O pensamento iluminista, sim. Agora, a Revolução Francesa influenciou o movimento mineiro? Não, está errado. Beleza? Fiquem atentos a isso. Sim, sim, cai. Bom, então é um movimento da elite, é um movimento que está se organizando, né? É um movimento que está esperando acontecer a execução da derrama. Lembra que a derrama era a cobrança dos impostos atrasados? Então, em 1789, a região mineradora devia para a coroa portuguesa 580 arrobas de ouro. 580 arrobas.
E o governador da região, que era o Barbacena, ele ameaçava executar a derrama. Toda hora ele falava, vou executar a derrama, hein? Vou cobrar os impostos atrasados, vou bater na portinha de vocês, vou pegar notebook, celular, né? Claro que não tinha naquela época, mas enfim, pegar as coisas valiosas deles para pagar essa derrama. Então, eles começam a mobilizar, né, se organizar para o dia que a derrama fosse executada. Com certeza vocês já ouviram falar do Joaquim José da Silva Xavier, do Tiradentes. Quando você pensa em revolução não, Conjuração Mineira, automaticamente você pensa no Tiradentes. Tiradentes, ele não era um líder do movimento. O Tiradentes, ele era um propagandista do movimento nas camadas populares. Ele era alguém que propagandeava os ideais da Inconfidência Mineira para os pobres. Por quê? Porque ele era um pobre, né? Ele sabia falar o pobrês, que é a língua do pobre. Ele era um alferes, ele era um militar de baixa patente e ele era um Tiradentes, né? Ele não era uma liderança, ele não era um membro da elite. Só que o Silvério dos Reis, que era um minerador rico e era um líder do movimento, um dos líderes do movimento, ele vai trair o movimento. Ele vai ser a primeira delação premiada da história do Brasil, a traição do Silvério dos Reis. Porque ele vai chegar para o governador Barbacena e falar assim, meu irmão, tenho uma história para você, tenho uma fofoca, mas não é de graça. Você vai ter que me dar em troca aí o perdão das minhas dívidas com a metrópole, que não é pouquinha coisa, não. E aí ele vai e conta tudo. Conta todo o movimento. E aí os líderes, eles vão ser presos, inclusive o Tiradentes. No final das contas, nós vamos ter 11 pessoas presas. A devassa, gente, é o inquérito, tá? Devassa, é o inquérito. Essas 11 pessoas, elas vão ser presas, elas vão ser julgadas e elas vão ser condenadas. Todas condenadas à morte. Só que, um pouquinho antes da pena ser executada, a rainha, a Dona Maria Louca, ela não era tão louca assim, né? Por quê? Porque 10 daqueles revoltosos, eles eram filhos da elite mineradora. Então, ela volta atrás na pena daqueles 10. Ela atenua a pena. Ela coloca um para não sei quantos anos de prisão, o outro para ser degradado para a África, enfim. Mas o único que vai morrer vai ser o Tiradentes. Então, o Tiradentes, ele vai ser o cara que vai morrer, o mártir, né? Mas por quê? Porque ele era o pobre. Porque ninguém ia se importar com a morte do Tiradentes, ok? Tiradentes que está aí na moeda, se não me engano, de 25 centavos, ou de 5 centavos hoje em dia, é alguém importante, né? Só que, na verdade, a importância dele vem com o advento da República Brasileira, porque ele foi o mártir do primeiro movimento republicano do Brasil. E era um movimento elitista, era um movimento da elite, era um movimento branco. Já o outro movimento, que é a Conjuração Baiana, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dos líderes da Conjuração Baiana, que você não lembra dos nomes dessas pessoas, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Essas pessoas aqui, eles eram pobres, né? E eram negros. A República cagou para esse movimento. Quando eles precisam resgatar, porque foi isso, gente. Quando a República surgiu, a partir de 1889, a gente tem uma república sendo proclamada por uma elite econômica, pelos cafeicultores e pelos militares. É uma república proclamada de baixo para cima, não teve participação popular. Então, o povo, ele não se via fazendo parte dessa república. Então, a república, ela precisa criar heróis nacionais. Ela precisa criar heróis nacionais para que o povo se sinta representado por esses heróis. Olha a careta do Tiradentes. Oi. Então a Inconfidência Mineira se chama Inconfidência por causa da traição do Silvério? Não. Chama Inconfidência Mineira porque foi a coroa portuguesa que colocou esse nome. Beleza? Ah, tá. E porque a coroa portuguesa, ela se sente traída por esses revoltosos. Caramba, e a Conjuração Baiana? Eles. Oi? Por que não pode ser Inconfidência Baiana?
Também pode ser. Ah, então estou feliz. Tá? Onde é que eu tava? Tá, lembrei. Então, a República, quando surge, ela precisa criar heróis nacionais para a identificação da população brasileira com a própria República. E aí, essa República que surge ali no final do século XIX, ela vai lá no final do século XVIII e resgata a figura do Tiradentes. Olha o Tiradentes, gente, com quem que ele parece? Papai do céu. Com JC, né? Jesus Cristo. Ele parece com Jesus Cristo. Ele está numa posição à lá Jesus Cristo. É porque essa imagem está cortada. Essa imagem está cortada. Mas a perna dele, porque quando ele foi morto, ele foi enforcado, foi esquartejado, e o corpo dele, né, as partes do corpo dele foram sendo colocadas pelo caminho do Rio de Janeiro até a região de Minas Gerais. A perna dele aqui está espetada, né, de uma forma de cruz, uma forma de cruz. O próprio corpo dele, a forma como o corpo dele está colocado na imagem, é também uma forma de cruz. Cabeça, tronco e a perna. E ao lado da cabeça dele, a gente tem um Jesus Cristo crucificado, né? E ele próprio lembra Jesus Cristo por conta da barba. Isso daqui é construído. Ele não era assim. Ele era um militar. Por ser militar, ele não poderia ter essa barba, ele não poderia ter esse cabelo longo. Além disso, mesmo preso, né? Presos tinham infestação de piolho. Então, a praxe era raspar a cabeça do preso. Então, isso daqui é uma imagem construída. E aproximam... Tudo mentira. Aproximam a imagem dele à imagem de quem? JC, o cara mais legal da história. Né? O maior mártir da história, JC. E aí, você, uma pessoa que não tem muito estudo lá no início da República... Olha o Tiradentes e fala assim, caramba, o Tiradentes, ele é igualzinho Jesus Cristo. E ele lutou por uma república. Lá atrás, ele morreu por ter lutado por uma república. Esse cara parece Jesus Cristo, deve ser sangue bom. Então, essa tal da república deve ser legal. Né? Esse é o intuito, entendeu? De fazer as pessoas se aproximarem do próprio ideal republicano. É assim que a imagem do Tiradentes vai ser resgatada no século XIX. Até porque, até então... ele tinha caído no limbo do esquecimento. Cagavam para o Tiradentes. Só mesmo com o início da República é que ele vai ressurgir. Conjuração Carioca, pessoal. A Conjuração Carioca ela vai ocorrer em 1794. Ela, na verdade, ela nem vai ocorrer. Né? Existia uma organização que era a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. E ali... os caras, né, da elite, uma galera também, uma classe urbana, intelectualizada, discutiam livros, obras literárias, e muitas obras, né, iluministas pipocavam, e eles acabavam discutindo sobre o iluminismo, sobre essa contestação da monarquia absolutista, do sistema colonial. Então, eles começam a debater esses assuntos. Isso vai cair no ouvido das autoridades, as autoridades vão fechar o local, os membros dessa sociedade eles vão ser presos, mas depois, né, eles vão começar a investigar, vão ver que não tem nada, que não tinha nada sendo organizado, e eles vão ser libertos, tá bom? Então, Conjuração Carioca não chegou a ser um movimento de fato. Era só mais uma conversa mesmo. E agora, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Tem esse nome aí por conta da grande participação de alfaiates dessa categoria no movimento. Ela vai ocorrer quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira. Ocorreu em 1798. Diferente da Inconfidência Mineira, esse movimento ele vai ter um caráter popular, devido à participação de negros livres, escravizados, soldados, alfaiates, sapateiros e brancos pobres, né, em geral. Tranquilo? Esse movimento, na verdade, ele vai ser iniciado pelo Cipriano Barata e a articulação do movimento vai começar numa loja maçônica chamada Cavaleiros da Luz, onde a elite baiana participava. Então, inicialmente, a elite baiana ela vai apoiar a revolta dos... Na verdade, não era a revolta dos alfaiates ainda, né? Vai apoiar esse movimento que tinha o objetivo de se separar da metrópole portuguesa. Só que ao passo que
a elite baiana percebe que esse movimento está se popularizando, ao passo que essa elite percebe que tem cada vez mais escravos participando desse movimento, a elite se afasta. Por quê? Porque as camadas populares e os escravos, eles vão querer concessões que essa elite baiana não está disposta a dar. Por exemplo, né, qual seria a primeira pauta de um escravo? Seria o fim da própria escravidão. E a elite baiana, que é proprietária de escravo, ela não está afim de fazer essa concessão. Uma coisa, gente, sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela não vai defender a abolição da escravatura. É um movimento de elite e, na verdade, vai ser super leviana sobre esse tema. Né? Nos poucos documentos que se tem sobre o movimento, eles nem tocam nessa questão da escravidão. Então, um movimento que não vai defender a abolição da escravatura. Defendem o separatismo, a república, mas sem a abolição da escravatura. Tranquilo? Então, conforme esse movimento, diga. A abolição da escravatura é mais uma coisa que a Inglaterra queria por causa do comércio, não era? Exatamente. Mas isso lá no século XIX. No Brasil. Oi? Ele era mais lucrativo para o Brasil, porém, como a Inglaterra queria lucrar com a venda dos produtos industrializados, aí cagava tudo. Exatamente, vai pressionar aí o Brasil ao longo do século XIX inteiro para que acabasse com a escravidão. Mas então, conforme esse movimento ele vai se popularizando, a elite vai se afastando desse movimento. Tranquilo? Qual o objetivo? Separação, república, abolição da escravidão, aumento dos soldos dos soldados, da remuneração e abertura dos portos, ou seja, fim daquele pacto colonial, né? Daquele exclusivo comercial metropolitano. Tranquilo? Gente, quando cai questão sobre isso também, cai muita questão comparando as duas revoltas. Então, vamos lá, de diferente entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A gente tem o caráter de uma que é popular, da baiana que é popular, e da mineira que é elitista. Não é verdade? Agora, semelhança. Qual que é a semelhança? Ambos querem a separação e ambos querem a república. Diferença, enquanto uma quer a abolição da escravatura, a outra não quer. Semelhança, a inspiração. A Inconfidência Mineira foi inspirada pelo movimento iluminista, assim como a Conjuração Baiana também foi. Diferença, enquanto que a Conjuração Baiana vai ser influenciada também pela Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira não vai ser. Vai ser influenciada pela Revolução Americana. Por que não foi influenciada pela Revolução Francesa? Gente, vou bater nessa tecla porque é uma coisa boba, mas vocês erram. Não foi porque não tinha acontecido ainda. Não tinha nascido a Revolução Francesa. Como é que vai influenciar alguma coisa? Mas a Revolução Francesa é do mesmo ano da Inconfidência Mineira, 1789. Então, ela vai sim influenciar a revolta que aconteceu quase 10 anos mais tarde. Tranquilo? Gente, esse movimento ele vai ser liderado por esses caras aqui, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses caras eles vão escrever panfletos e vão começar a espalhar pela Bahia, né? Panfletos dizendo liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os lemas, inclusive, da Revolução Francesa, e ver se a elite vai apoiar um movimento que fala da importância da liberdade, da igualdade. Ver se a elite vai apoiar um movimento que fala que o escravo é igual à elite, que fala que o escravo ele merece liberdade. Claro que não, né? Então, por isso é um movimento de caráter popular, beleza? Então, o que vai acontecer? Né? O governador da região, ele vai começar a caçar quem é que estava escrevendo esses panfletos e vai chegar no nome aí dessas pessoas, fora as delações, né, gente? Fora as delações, que sempre tem, sempre acontece. E esses 4 caras, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser condenados à morte. Vão ser enforcados e esquartejados em 1799. A gente fecha por aqui, então,
Aqui tem Quilombo dos Palmares, né? Enfim, vocês já sabem o que é. Eu já falei, já toquei nesse assunto com vocês ao longo da colonização da América Portuguesa. O Quilombo era um local de resistência escrava, era para onde os escravos fugiam. Palmares foi o maior quilombo da colônia e era localizado no atual estado do Alagoas. Acho que eu já falei com vocês que essa proporcionalidade de Quilombo dos Palmares vem muito das fontes portuguesas, né? A gente tem noção de que os Palmares eram grandes pra caramba, porque os portugueses dizem isso nos documentos deles. E não é porque está no documento que é verdade. Né, gente? O papel do historiador, inclusive, é questionar o documento, é perguntar coisas para o documento. Na verdade, antes de... realmente, tinha 20 mil pessoas ali no Quilombo dos Palmares, é perguntar por que eles estão me dizendo isso? Por que esses portugueses estão me dizendo que existiam 20 mil pessoas dentro do Quilombo dos Palmares? E aí, muitos historiadores entendem que essas fontes falam tanto do número alto de pessoas ali por conta da ineficiência deles de acabarem ali com o quilombo. Porque a resistência ela vai ser muito grande. Vai ser ali quase que ao longo de todo o século XVII. Né? Eles vão tentar reprimir, acabar com o Quilombo dos Palmares e eles não vão conseguir. Somente mesmo em 1694, que vem a destruição dos Palmares. Também já falei com vocês, acho que na nossa última aula. Né? Essa destruição ela foi dada pelo sertanista de contrato Domingos Jorge Velho. Temos alguma dúvida, pessoal? A senhora pode botar só no segundo slide para me tirar o print aqui que não peguei. Revolta do quê? Segundo esse, isso, né? Isso. Do mapa. Do mapa? Obrigado, professora. Nada. Gente, se vocês não têm nenhuma dúvida... Professor. Oi. Era Domingos Jorge Pérez. Velho. Velho? Velho. Se vocês não têm nenhuma dúvida... Não, velho. Velho. Foi mal. Caramba, quanto conteúdo foi hoje. Muito conteúdo, né? Jefferson, Revolta da Cachaça é um movimento... Eu até posso falar sobre a Revolta da Cachaça. Eu falo na semana que vem com vocês. Tá? Mas não costuma cair, não. Os principais movimentos são esses aqui. Mas eu falo com vocês da Revolta da Cachaça. Vou lá que eu vou dar aula agora pro Enem. Que isso? Já acabou? Semana que vem. Caraca, gente, né? Até 8h30? É até 8h30. Ó, eu quero saber aí dessa revolta da cachaça aí. Vou contar. Pedrão, Gente, beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Cara, a aula passou muito rápido, velho. Que é isso?